Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos bem. Vamos aí iniciar um novo assunto, né? E é continuidade de função. Só que agora nós iremos ver função do segundo grau ou função quadrática. E aí, vamos lá? Vamos analisar o movimento de uma bola após ser chutada por um goleiro em um tiro de meta. Velocidade inicial 72 km/h. A altura da bola varia em função do tempo. Veja a tabela a seguir. Então, a tabela informa aqui o seguinte, né? A coluna da altura em metros e a coluna aqui que informa o tempo. E ele diz aqui que com 1 segundo a bola tinha 15 metros de altura. Com 2 segundos, 20 metros de altura. 3 segundos, 15 metros novamente. 4 segundos, 0. Né? Ou seja, a bola ela ganha altura até 2 segundos e depois perde a altura, chegando ao chão novamente no instante de 4 segundos. A função que fornece a altura, neste caso, em função do tempo, é dada por... E aqui nós temos a função h, a altura, igual 20t menos 5t ao quadrado. T aqui, o tempo, né, que é representado em segundos. Galileu foi provavelmente o primeiro a observar que um objeto em queda livre percorre distância proporcionais ao quadrado do tempo decorrido. E aí vamos ver o seguinte. O que ele quer dizer? Ele informou, ele descobriu, né, foi o primeiro provavelmente a perceber isso, porque existe uma relação entre o tempo, mas que essa relação não era dada de forma diretamente proporcional ao tempo, mas foi identificado que ao quadrado, certo? E aí, vamos ver essa relação. Em 1 segundo, né, tempo, um objeto em queda livre tinha percorrido 5 metros. Em 2 segundos, tinha percorrido 20 metros. Em 3 segundos, tinha percorrido a distância de 45 metros. Então, diretamente, não tem nenhum valor que se relacione com o tempo. Mas ele percebeu, descobriu que era relacionado ao quadrado. Ou seja, nesse caso aqui, a fórmula que determina a altura, a distância percorrida, é dada por t ao quadrado vezes 5. E vamos observar como é que ficaria em cada tempo, né? Aqui com 1 segundo, então, t igual a 1 ao quadrado vezes 5. 1 ao quadrado é igual a 1 mesmo, vezes 5, 5. Ó, a distância aqui, correto, né? E com 2 segundos, a altura, a distância percorrida é igual a t ao quadrado, 2. Né? 2 ao quadrado vezes 5. Então, 2 ao quadrado é 4, vezes 5, 20. Olha que realmente constatou isso. Vamos verificar para 3 segundos. Então, t ao quadrado, então 3 ao quadrado vezes 5. 3 ao quadrado, 9, vezes 5. 9 vezes 5, 45. Então, ele identificou que em queda livre a distância percorrida estava direcionada assim ao tempo, mas não diretamente proporcional, mas proporcional ao quadrado desse tempo. Por isso que em alguns casos nós iremos ver e vamos estudar a partir de agora função quadrática, certo? E aí vamos ver a definição de função quadrática. Né? Chama-se função polinomial do segundo grau ou função quadrática qualquer função f de R em R dada por uma lei da forma, ou seja, números reais em números reais. E aqui nós temos a função ax ao quadrado mais bx mais c. Com a, b e c números reais e a obrigatoriamente diferente de zero. Para que seja quadrada, a tem que ser diferente de zero. E nós já conhecemos aqui os coeficientes, né, na função afim, que estudamos antes. Agora nós podemos perceber que há um coeficiente a mais, né? Temos o coeficiente c.
e precisamos prestar atenção para poder identificar esses coeficientes aí na função. E as nomenclaturas, né? Domínio é x, como a gente já estudamos também, domínio, e é normalmente representado pela letra x. Nós temos aqui o domínio dos números reais e o contradomínio y, ou imagem, né? Também dos números reais. O conjunto de imagem é o conjunto formado por todas as ordenadas y que representam imagens da abscissa x, ou seja, y é a imagem de x, por meio da função, certo? E aí, continuando. Vamos agora verificar os coeficientes. Parecido com aquilo que a gente já viu na unidade anterior, mas vamos ver agora especificamente para a equação do segundo grau, certo? Então, como foi dito, uma função do segundo grau ela é ax ao quadrado mais bx mais c. Então, vamos verificar aqui nessa primeira função, por exemplo. Nesse caso, quem é o coeficiente a? O coeficiente a é aquele valor que está, né, acompanhado aqui do x ao quadrado. Então, nesse caso aqui é 2. E o b? B é o coeficiente de x, certo? E nós temos aqui o coeficiente de x. Qual é o valor do coeficiente b? Né? Menos 3. E c, nesse caso, que é o coeficiente independente, ou seja, constante. Aqui é 5, certo? E aí, para a gente fixar, vamos ver outra aqui. Nessa função, x menos x ao quadrado, então, a é menos 1, b, aqui, 4, e c, menos 3, certo? Vamos verificar novamente. E aqui, para a gente se atentar, que não, independente da ordem que está apresentado os coeficientes, quem é a? A é sempre o coeficiente da variável que está elevado ao quadrado. Então, a aqui é o quê? 8, certo? Não 4. 4 é a variável b, porque observe que a variável x aqui tem potência 1. Então, esse x que determina aqui o coeficiente b. Então, 4. E o coeficiente dependente ou constante aqui é o coeficiente c, menos 4. Não possui variável ali. Então, é o menos 4. E no exemplo aqui nós temos, mais uma vez, ó, coeficiente a é o que está, o coeficiente aqui da variável ao quadrado, de x ao quadrado. Então, a é menos 6. E coeficiente b é o da variável x, com expoente 1, o b é 3. E nesse caso, o coeficiente c independente, ele é nulo. Ele não aparece aí, então ele é nulo, é 0. Certo? Vamos ver mais aqui alguns exemplos para a gente fixar mesmo. Primeira situação aqui, né? Y igual a x ao quadrado mais 3x mais 2. Quem é o coeficiente a? A é 1, né? Está representado. B é 3. E C é o coeficiente independente aqui, é 2. Certo? Na segunda função aqui, menos x ao quadrado, quem é a? Nós temos a variável x aqui, o que nós precisamos para que ela seja do segundo grau, ou quadrática, que o coeficiente a não seja nulo, né? Não seja 0. Então, aqui nós temos que é menos 1. Mas o coeficiente b, nesse caso, é nulo, então é 0, não possui variáveis com potência 1, né? Com expoente 1, e não tem também o coeficiente independente, o coeficiente c, então ele também é nulo, é 0, certo? E no terceiro exemplo aqui nós temos, né, coeficiente a, que nesse caso é menos 2, o b, nesse caso é nulo, mas nós temos o c, e o c aqui é o coeficiente independente, é menos 4, certo? Então, primeiro identificar, na definição, depois identificarmos os coeficientes, cada um deles, e agora vamos ver mais uma importância da equação. Vamos verificar agora, né, o valor da função. O valor da função, né? O valor de uma função é o valor que a função assume para um determinado valor de x, né? E aí nós temos o seguinte, vamos ver com um exemplo. Calcule o valor da função y, aí y aqui igual a menos x ao quadrado, mais x mais 4x menos 4, para cada
x apresentado abaixo. Então, nós vemos isso na questão de função afim, nós também teremos para a função quadrática. Então, para cada valor de x aqui determinado, y irá assumir um valor diferente, né? Ou até pode ser um valor semelhante. Mas vamos lá. Como é que a gente identifica qual o valor de y quando x é zero? O que é que nós precisamos fazer? Substituímos no lugar de x o seu valor dado na questão. Então, zero. E vai ficar y é igual a menos zero, né, que é o valor, mais 4, x novamente, né? Aqui temos a multiplicação, vezes zero, que é o valor de x, menos 4. Resolvemos as operações, né? 0 ao quadrado igual a 0 mesmo, mais 4 vezes 0, 0, menos 4, que é da função. E aqui nós temos, né? Y será igual a 0 e 0, a gente risca aqui, né? Anula, e y é igual a menos 4. Quando é que y será menos 4? Quando x for 0, y será menos 4. Agora vamos verificar para x igual a 1. Fazemos a mesma coisa, o mesmo procedimento. Substituímos o x pelo valor informado dele. Então, vai ficar menos 1 ao quadrado, mais 4, que é da função, vezes x, que aqui, quem é x1, menos 4, que é da função. Resolvendo as operações, como é que fica? Né? 1 elevado ao quadrado, e aqui um detalhe, viu, pessoal? Não é menos 1 ao quadrado que a gente vai fazer a operação. A gente faz a operação do 1 ao quadrado e depois conserva o sinal aqui. Ou conserva o sinal antes, mas a operação da potência está só com o valor do 1. Então, 1 ao quadrado é 1 mesmo, mais 4 vezes 1, 4, menos 4. Então, y será igual a, podemos identificar aqui, né, um 4 positivo e um 4 negativo, eles se anulam, né, que dá 0. Então, y será igual a menos 1, certo? Vamos verificar mais um exemplo aqui, a letra C, x igual a 2. Então, como é que nós fazemos? Substituindo o valor de x aqui, foi dado que é 2, vai ficar menos 2 ao quadrado, mais 4, x novamente, 2, menos 4. Né? Y então será, nós iremos resolver a operação, 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E aí conserva menos 4. Aí podemos observar aqui, ó, menos 4 é menos 8. Né? Menos 4 é menos 8. Conservando 8 aqui. E agora, menos 8 mais 8. Que é, anula aqui, vai estar 0, né? Menos 8 mais 8. Certo? Se ficou alguma dúvida aí, só é perguntar. Y, aqui, vai ser igual, mesma coisa, né? Quem é x para a letra D? 3 ao quadrado, mais 4 vezes x, x é 3, menos 4, que é da própria função. E aí nós teremos y será igual. 3 ao quadrado é 9, então menos 9. 4 vezes 3, 12. Conservo menos 4 aqui. Podemos operar de outra forma, mas eu vou operar os valores que têm os sinais iguais aqui para facilitar a compreensão. Mas não tem problema se fizer em ordem diferente. Aqui a ordem não importa, certo? Mas vamos ver aqui, ó, menos 9 menos 4 é igual a menos 13 mais 12. Então, menos 13 mais 12 é igual a menos 1. Professor, eu posso fazer menos 9 mais 12 primeiro? Sim. O resultado, se você operar corretamente, será o mesmo. Certo? Então, você observa a ordem que é mais eficiente para você. Observando as propriedades. E o último exemplo aqui, nós vamos ver a letra E, que é x igual a 4. Mesma maneira, ó. X, aqui, vou substituir por 4, então vai ficar y igual a menos 4 elevado ao quadrado, mais 4 vezes x é 4. Que o x aqui nessa questão é 4. Menos 4. Resolvendo as operações, então, prioridade aqui, potência, então 4 ao quadrado é 16. E aqui tem a soma, mas a prioridade é a multiplicação. 4 vezes 4 também é 16, positivo, menos o 4. Nós temos dois valores aqui opostos, ou seja, mesmo módulo, sinais diferentes. Então, a gente pode dizer que eles se anulam, né? E y será igual a menos 4, certo? Observe que para x, nós temos aqui alguns casos, x1 e x3, mas o y foi o mesmo valor. Isso é possível de acontecer.
certo? Então, nós concluímos aqui o valor da função, como é que nós identificamos, certo? E aí, pessoal, nós temos um resuminho, uma aula bem curta aqui, a gente vai exercitar. Para a gente identificar, fica o resuminho para verificar o seguinte: já compreendi, pronto, já sinalizo, dou um OK. Definição: para identificar uma função quando ela é do segundo grau, quando tem uma variável elevado ao quadrado, né? E ela pode vir nessa seguinte configuração: a x ao quadrado mais bx mais c. Esses dois coeficientes eles podem ser nulos, exceto o coeficiente a. Porque se o coeficiente a que for nulo não tiver uma variável ao quadrado, não se tratará de uma equação do segundo grau. E aí a gente, para identificar os coeficientes a, b e c, nós temos exemplo aqui, ó, observando pelas cores, ó. Coeficiente a aqui é 2, o b é 1, né? E o c, 5. Nesse exemplo aqui, nós temos apenas o coeficiente a. O b e o c são nulos. E no terceiro exemplo, nós temos o coeficiente a e o coeficiente c. Apenas o b é nulo, certo? Então, definição, eu consigo identificar uma equação de segundo grau. Coeficiente, eu consigo identificar os coeficientes dessa função. E o valor da função, que é identificado quando eu determino, ou uma questão determina o valor de x e eu resolvo as operações para encontrar o valor de y. Então, para a função aqui dada, nós temos para quando x for 0, o valor de y, né, resolvendo as operações, será menos 4. Quando x for 1, resolvendo as operações, nós percebemos e identificamos que y é menos 1, certo? E aí fica a atividade para resolver. Durante a aula aí, tendo dúvida, solicita aí a tirar a sua dúvida, faça seu questionamento, certo? E até a aula.